Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, já há vários programas vimos falando sobre o reino de Deus, o anúncio do reino de Deus, a centralidade do anúncio do reino de Deus na pregação de Jesus, os milagres como sinais de que o reino de Deus já está no meio de nós, a expulsão dos demônios como sinal da vitória do reino de Deus. E no último programa nós chegamos a um item muito importante do ponto de vista da eclesiologia, ou seja, do estudo sobre a igreja, as chaves do reino de Deus. Vimos como desde o início da vida pública, Jesus escolhe 12 para estarem com ele e para participar da sua missão. Chamou a si os que ele quis, Marcos 3, 13 a 19. E ele dá a esses 12 participação da sua própria autoridade. Ele os enviou para anunciar o reino de Deus e curar, Lucas 9, 2. E eles permanecem para sempre associados ao reino de Cristo. Vimos, inclusive, que no Apocalipse é dito que a Nova Jerusalém, que desce do alto, ela se apoiava sobre 12 colunas, nas quais estão escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A pedra angular que os construtores rejeitaram é o próprio Cristo. No entanto, no colégio dos 12, Jesus escolhe um em especial, Simão Pedro, para ocupar uma missão muito particular. Jesus confiou-lhe uma missão única. Graças a uma revelação vinda do Pai, Pedro havia confessado: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe declara então: Por isso, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o sangue ou a carne que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Jesus é ele mesmo a pedra viva que os construtores rejeitaram. Mas ele garante à sua igreja essa mesma indefectibilidade. Ele garante que a igreja vai chegar a Porto Seguro, ela vai chegar a bom termo, porque é ele que está no timão da barca. Então, Jesus garante à igreja construída sobre Pedro a vitória sobre as potências da morte. Então, em razão daquela fé que Pedro professou, ele permanece sempre como rocha inabalável da igreja e terá por missão defender esta fé de todo desfalecimento e confirmar nela os seus irmãos. Lucas 22, 32. Pedro, Pedro, eis que Satanás pediu para vos peneirar como se peneira o trigo, mas eu roguei por ti, para que tu não desfaleças e, uma vez convertido, confirma na fé os teus irmãos. E aí nós chegamos ao parágrafo 553. Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 19. Eu disse que em programa anterior, eu disse que sobre essa passagem do capítulo 16 de São Mateus, resultado de uma pesquisa de opinião pública que Jesus faz entre os apóstolos, né? Quem dizem por aí que é o Filho do Homem, né? E as várias respostas que vieram, uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas, e para vós quem sou eu? Pedro responde, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta passagem já se escreveu rios, já se usaram rios de tinta, já se escreveu livros e livros e livros, já se fez muita discussão, e aqui está realmente o que caracteriza a identidade do católico em relação a todas as outras igrejas. Porque a fé em Jesus como Senhor e Salvador, a fé na Santíssima Trindade, nos caracteriza a todos como cristãos.
Esta é uma fé comum a todas as igrejas cristãs. Jesus é Senhor, Jesus é o Salvador, Ele é o Filho bendito do Pai, Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, um só Deus desde toda a eternidade. Na plenitude dos tempos, uma das pessoas da Trindade entra na história. Até aqui nós estamos numa fé que é comum a todos, luteranos, anglicanos, pentecostais, neopentecostais, católicos, ortodoxos. Mas quando se trata do primado de Pedro, que passa aos seus sucessores, os papas, aí a divisão realmente acontece. Porque esta é uma fé específica dos católicos. Ou seja, aquele que começa a negar a autoridade do Papa, ele está começando a deixar de ser católico para se tornar um protestante, para se tornar uma pessoa cristã, quem sabe, mas não mais da confissão católica. Se fala que nós somos a Igreja Católica Apostólica Romana, porque a sé de Pedro está em Roma. Já aconteceu no passado que, por motivos de guerra, o Papa teve que se mudar para Avignon, por exemplo, na França. Mas era a mesma igreja edificada sobre a confissão de Pedro. De modo que se um dia Roma for invadida, for destruída, qualquer coisa desse tipo, e o sucessor de Pedro tiver que residir em outro lugar, ele continuará sendo essa pedra visível da unidade da igreja, sobre a qual a Igreja Católica está construída. Então, aqui nós temos esse mandato de Pedro com uma autoridade específica. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Esse poder das chaves designa, então, a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. De fato, é isso que o Papa é chamado a fazer, conduzir a igreja em nome de Cristo, mas com a sua autoridade também. Jesus é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, e com o qual todos nós, ministros ordenados, padres, bispos, somos chamados a nos configurar. Por outro lado, Jesus vai confirmar esse ofício de Pedro também depois da sua ressurreição. Sabemos que São João, no capítulo 21 do seu evangelho, mostra que o ressuscitado aparece a Pedro e por 3 vezes lhe pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas mais que estes? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Mas Pedro, tu me amas mesmo? E Pedro, inclusive, fica triste, porque certamente se lembrou de que por 3 vezes ele tinha negado Jesus, e disse: Senhor, não faz isso. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus vai confirmar pela 3ª vez: apacenta as minhas ovelhas. Então, o próprio ressuscitado está aqui confirmando essa missão de Pedro. O poder de ligar e desligar significa autoridade para absolver os pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na igreja. Jesus confiou esta autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos e particularmente a Pedro, o único ao qual confiou explicitamente as chaves do reino. De fato, Mateus 18:18 mostra que o poder das chaves é dado também ao colégio dos 12. Mas Pedro tem algo de especial. Como o próprio Jesus disse, e isso está em São Lucas, né? Lucas 22:32, eis que Satanás quis vos peneirar, mas eu roguei por ti, para que tu não desfaleças, e uma vez convertido, confirma na fé os teus irmãos. Que o Senhor nos abençoe os de sempre e nos conduza à vida eterna. Que assim seja. Amém.